Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 3, São Paulo 2, mas antes de falar sobre essa vitória do Coringão, eu quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Corinthians vence São Paulo, é um jogo muito importante na Arena, um clássico. O Corinthians precisava muito da vitória para não se afundar tanto na zona, a esperança era sair, mas não foi possível, né? Mas a gente quando sai vitorioso e vamos lá falar sobre o jogo. O Coringão começa com uma partida bem intensa, né? Marcando muito, indo para cima do São Paulo. O São Paulo responderam bem. O São Paulo tem um time bem encaixado, né? É um time que tem 4 no Brasileirão. É um time que foi até bem no Paulista. É um time que, enfim, é competitivo. E num clássico é 11 contra 11 e muitas vezes os caras tiram força de onde não tem, né? E foi muita garra do São Paulo também. Só que o Coringão demorou mais na pressão, perdurou mais na pressão, teve 3 ou 4 escanteios seguidos. E no quarto escanteio, o Ranieri fez o gol de cabeça pro Coringão. Aí o Corinthians continuou indo para cima até, né? Teve outra chance, e o Roberto falta mais calma para ele finalizar, né? Ele tá muito afoito para fazer gol, acho que já tá 8 jogos sem fazer gol aí. E tá muito afoito, né? Quer chutar de qualquer jeito, de qualquer lugar. E muitas vezes ele acaba até atrapalhando o ataque do Corinthians, porque ele pode dar um passe para deixar o companheiro melhor posicionado para fazer o gol, ele pode dar um passe para tabelar, aí ele vai e chuta de qualquer jeito. Aí aconteceu o lance fatídico, né? O São Paulo já tinha crescido um pouco no jogo, que é normal, o time que tá perdendo, é um clássico. Mas aí aquela saidinha de volante pegar a bola no pé do goleiro. Sou totalmente contra isso. Eu espero que esse lance tenha sido um aviso, tenha sido pra gente aprender com esses erros, né, Diniz? Que seja para aprender. Eu espero que isso não aconteça mais, de pegar a bola no pé de zagueiro, o melhor de volante pegar a bola no pé de goleiro, isso daí é um negócio absurdo, né? Quer sair tocando de trás, beleza, ensaia, né? Treina direitinho, ensaia. Agora o cara vir pegar a bola no pé do goleiro na pequena área, isso daí eu achei exagero. E o Ranieri não é o primor técnico para fazer isso, dá a bola no carrete para fazer isso então. O Ranieri foi entregar a bola logo pro Luciano, bicho, logo pro Luciano. Né? Tinha todo mundo para entregar a bola, eu fiquei tão puto, bicho, tão puto nesse gol, você não tem noção. Aí foi aquela confusão, a torcida do Corinthians, boa parte, é burra, porque o Corinthians está sendo perseguido pelo STJD, o Corinthians está sendo perseguido pela arbitragem, mas a torcida dá margem. Olha a merda que fizeram lá no gol do Luciano. Começaram a jogar isqueiro, começaram a jogar um monte de coisa, e, enfim, ficou aquela bagunça. O Corinthians poderia ter jogado mais no primeiro tempo, poderia ter chegado até virar o jogo no primeiro tempo, mas até essa própria burrice da torcida atrapalha, porque o jogo não andou mais. Aí o Bobadilha faz gestos obscenos e não é expulso. Quando o Alan fez gesto obsceno, o árbitro não titubeou, o VAR não titubeou, chamou, expulsou o Alan. Quando o André fez gestos obscenos, o árbitro não titubeou, o VAR não titubeou, expulsou o André. E olha, o gesto do André ainda é um gesto interpretativo, porque fica até parecendo que ele estava ajeitando o calção. Mas enfim, agora o jogador do São Paulo vocaliza o gesto que ele está fazendo. Ele não chega a tocar, mas ele vocaliza, meus ovos, vocaliza. O juiz vai no VAR e não expulsa. Não dá para entender, tá, gente? Então, se não tem homem na porra do Corinthians, se não tem homem, vai continuar essa merda. Se o seu Marcelo Paz não vira homem e vai peitar os caras, vai continuar essa merda pro Corinthians. Né? E agora a torcida, para iniciar o segundo tempo, continuou jogando papel no estádio, no gramado, no gol do Rafael, e papel e atrasando o início do segundo tempo. E é mais punição pro Corinthians. Podem ter certeza, porque o STJD não está poupando o Corinthians. Quer rebaixar o Corinthians do quanto é jeito. Quer rebaixar o Corinthians. Pode ter certeza. Dá pra ver o que está acontecendo, tá? Então não pode ficar dando margem. E a torcida continuou jogando mesmo após o Garro ir lá pedir para parar. Né? Então esses torcedores, eu não sei qual foi organizado, não sei se foi Estopim, não sei se foi Gaviões, não sei se foi Camisa 12, tem que ser identificados,
e punidos pelas suas respectivas instituições, né? Se for estopim, vai lá ver os meliantes que estavam jogando e pune esses caras. Não vai mais. Se for Gaviões, a mesma coisa, por aí vai. Né? Fora as câmeras do estádio do Corinthians, que também tem que começar a agir a diretoria do Corinthians aí, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento no Brasileirão. O Corinthians tem um fator casa como o maior atributo de força e corre risco agora de perder mando de campo. A cada mando de campo é 3 milhões a menos na conta do Corinthians. Então é um absurdo. Segundo tempo, o Corinthians volta a toda. Muita intensidade, recuperando bola, girando, tocando a bola. E com 7 minutos faz um golaço, o Mateuzinho, né? Ele ameaçou tocar para dentro da área, viu que a marcação fechou, puxou para a direita e soltou a pancada. É um cara que pega bem na bola e daquela distância ali cruzado, pegou o chute de rara felicidade e fez um belo gol. E ali tira um peso, né? Porque o Corinthians vinha jogando melhor que o São Paulo, toma o gol entregado pelo Ranieri e aí no começo do segundo tempo você consegue ir para frente do placar novamente, é um alívio. Aí o Corinthians continua jogando melhor que o São Paulo, não recuou, não fez o gol e recuou. E no contra-ataque, num belo passe do Bidu pro Garro, o Garro foi inteligente. Todo mundo esperava um passe de esquerda pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava marcado, não ia dar muita coisa que o Yuri Alberto não ganha a bola de zagueiro. Ele rolou para trás e o Bidon, com extrema categoria, chapou no canto. Golaço do Bidon, jogou muita bola hoje, o Bidon melhor em campo. O Bidon hoje é melhor em campo disparado. Talvez tinha uma briguinha ou outra com o Mateuzinho ali, mas depois da merda que o Mateuzinho fez no final, inclusive essa merda que fez o Corinthians não sair da zona de rebaixamento, tá? Aí, o Corinthians naturalmente recua mais um pouco, esfria um pouco o jogo, tenta atacar, a gente vê que o Corinthians não ficou igual era em outras ocasiões, que quando fazia 2-0, às vezes até 1-0, já recuava totalmente, ainda espetava o São Paulo. Mas aí, bicho, no finalzinho, num lance fatídico, o Mateuzinho fez um gol contra, né, velho? O Corinthians hoje acabou tendo muitas falhas individuais que resultaram gols, né? O gol contra do Mateuzinho e o gol entregado pelo Ranieri. Então, essas duas coisas aí eu espero que fique como aprendizado, né? Tanto para o Ranieri quanto para o Mateuzinho e quanto para o Diniz, né? Com essa saída buscando a bola no pé do goleiro. Porque poderia ter custado o resultado. Só acho que ofensivamente o Corinthians fez um belo jogo. Que ofensivamente o Corinthians criou. Que ofensivamente os caras resolveram. Mas correu muito risco. E poderia hoje o Corinthians estar afundado na zona. Porque mesmo ganhando, continua na zona. Imagine se perde. Imagine se empata. Né? Então tem que observar. Tem que estar atento a esses erros. E que tomara que o que aconteceu hoje fique de exemplo. Né? Seja apenas um exemplo para que não ocorra futuramente. E no final o Souza ainda fez uma boa defesa, né? Parece que tudo tem que ser sofrido em relação ao Corinthians, né, velho? Tava desenhado ali um 4-1 pro Corinthians nesse jogo aí, porque o Corinthians fez 3-1, São Paulo não tinha reação, poderia fazer o quarto, mas viram 3-2 com requintes aí de sofrimento pro corintiano. Mas ganhamos, né? É importante, jogamos bem. Vejo uma evolução nesse time do Corinthians. Eu vejo que se na janela o Corinthians traz um ponta de velocidade, se o Corinthians traz um lateral direito ali para disputar com o Mateuzinho, porque é importante o jogador ter sombra, ele leva mais a sério. É importante o Bidu ter sombra também. Né? Um Guilherme é um zagueiro, um Guilherme não é lateral. Né? O Corinthians quando não joga com o Bidu, perde muito. O Corinthians quando não tem o Mateuzinho, o Milans não joga bola. Né? Então precisa reforçar o Corinthians e dá pra ver que o Diniz está dando uma cara bacana para esse time e principalmente resgatou a raça da equipe, né? Eu vejo, igual o tanto de desarme que o Bidon fez hoje, o quanto que ele correu e representou lá na frente, mostra, né? Eu acho que é um retrato desse Corinthians do Diniz, do quanto esse time tá raçudo, né? Isso é muito importante para essa camisa aqui, porque o que sempre representou o Corinthians foi sangue na camisa, foi sujeira, foi terra na camisa, foi raça. Então, fiel, comente o que você achou, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui e vai Corinthians!